Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o João, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre, cara, minha estratégia de prova que eu utilizei no primeiro dia do Enem para ser aprovado em medicina, né? Cara, foi a estratégia que me fez chegar ali nos 800 pontos, sendo que eu saí, cara, do primeiro Enem que eu fiz 500 e tanto de média, e daí ao longo da minha trajetória, né, eu pude chegar ali nos mais de 800 pontos e ser aprovado aí, cara, em praticamente qualquer faculdade de medicina do país, né? E graças a Deus por isso. E nesse vídeo eu quero compartilhar minha estratégia do primeiro dia de prova com vocês, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui antes de ir pro jiu-jitsu e tal. E daí eu tava pensando exatamente sobre isso, cara, uma coisa prática que vocês podem utilizar no dia da prova ali. Essa estratégia não vem pra, cara, substituir a estratégia de vocês, pelo amor de Deus, não façam isso. Essa estratégia ela não vem também pra, cara, mostrar que a sua estratégia tá errada ou que você vai fazer errado, não. Ela pode servir como forma de inspiração pra você alterar uma coisa ou outra ali na sua estratégia de prova, mas sem necessariamente mudar tudo que você já vem fazendo. Beleza? Uma das coisas que eu alertei aí essa semana, né, cara, principalmente pra fugir do YouTube, né, para vocês realmente não ficarem perdidos assim no mar de coisas que o pessoal tá falando por aí. Mas como o pessoal aqui do meu canal é um pessoal diferenciado, né, eu resolvi, cara, continuar postando os vídeos todos os dias, até porque é um projeto meu, postar vídeos todos os dias aí até a data do Enem, até o segundo dia do Enem aí, e daí esse projeto, cara, vai finalizar, mas eu vou continuar gravando alguns vídeos diários, ainda assim, beleza? Não vou parar de uma vez, não. Bom, enfim, eu quero falar sobre minha estratégia de prova. O que que eu fiz no primeiro dia do Enem, que me fez aí chegar aos mais de 800 pontos, com 980 de média, né? E assim, cara, uma coisa que foi diferencial pra mim foi não deixar a redação por último. Eu sei que é uma coisa que, cara, o pessoal já meio que já fala sobre isso e tudo mais. Só que o meu cuidado com redação ele era diferente. Por quê? Porque eu travava muito em redação. E sabendo que eu travava muito em redação, eu sabia que, cara, eu sei que eu travo muito, eu sei que teoricamente eu demoro, por mais que eu fosse muito treinado e tudo mais, eu demoro. Ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso terminar isso logo. Mas eu não posso permitir que esse meu travar me deixe ali especificamente. Então, minha estratégia, cara, era basicamente muito simples. É uma estratégia que, cara, eu explico melhor para os alunos da mentoria, né? Eu faço algumas considerações, vai muito de acordo com cada um ali, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Cara, era assim, eu começava a minha prova fazendo ali o que eu podia em redação. Então, tem uma consideraçãozinha que eu via um pouco de inglês antes, né? Tentava fazer inglês primeiro, depois eu ia pra redação, porque, cara, o inglês é muito difícil, assim, pra mim, depois de ver muitas palavras em português, era muito difícil decodificar ali as partes em inglês, porque eu não sou, cara, eu não era muito bom, não sou muito bom até hoje no inglês, é uma coisa que eu tenho que melhorar. Enfim, então eu começava meio que fazendo inglês, depois eu ia pra redação. E daí, cara, eu fazia todo o processo de brainstorm ali, colocava toda a minha estrutura do lado, assim, pra eu ir conferindo o que eu precisava colocar no começo, no meio, no fim, de cada parágrafo meu que eu precisava fazer. E, cara, colocava todas as minhas ideias ali. Eu separava o que eu ia falar no argumento 1, no argumento 2, e começava a escrever. Mas, assim, à medida que eu ia escrevendo, hora e meia eu travava. Cara, às vezes era um conectivo que eu não conseguia encontrar, ou eu, cara, travava numa ideia, queria escrever um argumento, mas não ficava tão legal, eu tentava reescrever. Enfim, sempre nesses momentos que eu travava, eu buscava fazer alguma outra coisa diferente. Então, por exemplo, se eu travei ali, cara, no meio da minha introdução, eu dava um ponto ali, né, e, cara, separava. É como se eu minimizasse uma aba do meu computador mental aqui, né, e abrisse outra para eu pensar em outra coisa. Então, eu ia ali, cara, para humanas e fazia ali, cara, 3, 5, 7, 10 questões, que seja, né? Eu fazia ali outras questões, dava um outro estímulo para minha mente, para que ela voltasse, cara, ela desaquecesse, né, da redação, e para que eu pudesse voltar em redação, entendeu? E eu fazia esse pula-pula assim, tipo, quando eu travava em redação, eu fazia algumas questões. Pô, descansei aqui, tô preparado de novo, desaqueci, cara, volto para redação. Faço redação, travei, vou fazer questões. Precisava ser de humanas? Não necessariamente. Aí eu fazia algumas de linguagem também para facilitar a minha vida. Porque, pessoal, é muito diferente, cara, quando você termina uma redação, todo aquele, cara, nervosismo, aquela ansiedade, sua mão fica doendo, você fica nervoso, você, cara, escreve lento porque você não quer errar. Cara, depois que você passa por aquele processo todo, é muito diferente você terminar a redação daquele jeito e ter 90 questões ainda para você fazer, do que você terminar aquela redação e tudo mais, com todo aquele capricho, com todo aquele cuidado que vocês precisam ter no dia da prova de vocês, principalmente com essa mudança que teve na redação, vocês precisam ser muito cuidadosos ali na forma de passar a redação para a folha definitiva, porque, cara, o Sebrasp, né? Acho que é o Sebrasp mesmo que vai estar corrigindo. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui.
mas ele gosta, e qualquer outra banca, mas é mais o Sebrasp, assim, ele gosta bastante de um texto muito bem estruturado, muito bem escrito, muito bem limpo, assim, sem muita rasura, sem muito erro na folha definitiva, entendeu? Então vocês precisam cuidar bastante disso. É muito diferente você terminar uma redação e ter 90 questões ainda para você fazer do que você terminar a redação e ter, cara, vamos supor aqui 60, porque você, à medida que foi travando em redação, foi fazendo algumas questões. Entendeu? Então, cara, eu usava muito isso para facilitar a minha vida. E depois que eu finalizava a redação, que eu sabia que tinha que ser a principal coisa que eu tinha que finalizar, eu ia para a prova. E daí eu focava ali na prova em terminar a parte de humanas, porque humanas era mais rápido. Terminando em humanas, eu ia para linguagens, porque linguagens demandava mais de mim e eu precisava de mais tempo para decodificar as coisas também. Tem um vídeo meu de linguagens aqui no canal que eu postei recentemente, vale a pena vocês assistirem. A principal ideia que eu dou é sempre linguagens, beleza? E, cara, eu ia fazendo basicamente isso. Foi essa estratégia de prova que me fez ser aprovado em medicina, com 980 na redação, né? Eu acertei ele. É porque agora eu esqueci meu número de acertos, mas eu estava com a minha prova do Enem até por aqui. Mas ele foi mais de 39 em todas as áreas de conhecimento ali, né? Do primeiro dia, beleza? Ou foi 38 em humanas. Enfim, esqueci agora. Mas foi muito bem a ponto de ser aprovado aí com tranquilidade. E essa era uma estratégia. Tá vendo que era bem simples? Qual foi o diferencial, então, pra mim? Cara, que eu treinei muito. Eu treinei muito essa estratégia, então eu sabia fazer ela. Cara, mesmo que tudo tivesse dado errado, eu conseguiria executar aquela estratégia ali. Beleza? Então, é uma coisa que vocês podem testar aí na trajetória de vocês. E vale a pena, muitas vezes, cara, incrementar na sua, talvez. Beleza? Pense nisso. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. E se você tiver interesse também na mentoria, no processo de mentoria para o Enem 2026, cara, já fala comigo, já separa a sua vaga, porque eu já vou mandar mensagem para os alunos aí essa semana falando sobre isso. Eu não vou esperar o Enem de 2025 passar para a gente começar a entrar no projeto ali para 2026. Já estou entrando agora, para ninguém falar que não teve tempo, que não teve oportunidade, que não sabia, que nada. Não. Desde agora. Se você tiver interesse, por favor, me mande mensagem. É uma mentoria, cara, que ela é totalmente individualizada, eu não vejo isso em lugar nenhum. As mentorias que o pessoal faz é mentoria em grupo, eu não acredito nisso, assim, eu acho que é outro serviço, algo em grupo, mas a mentoria é, cara, eu olhando no seu olho, sabendo quem você é, sabendo o jeito que você fala, sabendo os seus problemas, os seus desafios, te acompanhando ele diariamente, cara, propondo metas, desafios, sabendo como você deve estudar, como você deve revisar, como é que você deve fazer as provas, enfim, é algo muito completo que eu olho com muito carinho e foi o projeto do meu ano, assim, cara, que mudou minha vida, mudou a vida de muitos estudantes também, beleza? Se você tiver interesse, chama no link da descrição que a gente troca uma ideia. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!